Alguém me indica, por favor, se está conseguindo ver a tela? Eu tô. Sim, professor. Eu tô vendo. Pronto. Então, pessoal, Sim. boa noite Sim, novamente. professor. Para quem não me conhece, meu nome é Isadora, eu sou enfermeira, sou especialista em urgência, emergência e UTI, e atualmente em saúde do trabalho. Então, vou ficar com vocês nessa disciplina, que é humanização na assistência. É uma disciplina, querendo ou não, tranquila, mas que exige muito o nosso senso crítico, o nosso ponto de reflexão, para que a gente possa assimilar e levar tanto para o dia a dia e também para a profissão de vocês. Tá certo? Como eu falei, qualquer dúvida, podem ligar o áudio, mandar mensagem, que eu estou aqui à disposição para ouvir também momentos, ensinamentos, vivências de vocês, para que a gente possa fazer essa troca. No finalzinho da aula, eu abro sempre para retirada de dúvidas e também para conhecer vocês, principalmente os novatos, no qual eu não tive contato ainda, tá bom? Então, antes da gente iniciar a nossa disciplina, eu trago, claro, um dos pontos importantes que todo aluno se preze e sempre fica se perguntando, a questão como será o fechamento das notas. Então, essa disciplina, como eu falei, ela é 100% teórica, então ela é 40 horas, vai ficar dividida em 14 dias. A gente vai iniciar hoje, no dia 10 de maio, e vai terminar no dia 27 de maio. Então, são 2 semanas e praticamente meia, né? Então, a gente vai ficar essa semana, a próxima e a outra. Eu sempre disponibilizo para os meus alunos um horário, digamos, de tira dúvidas. Porque sempre tem aquele aluno que é tímido, que tem vergonha de ligar o áudio, tem vergonha de mandar mensagem na frente de outros colegas. Isso sei que vocês têm que trabalhar e tirar essa vergonha e timidez, porque aí vocês vão interagir, né? Como futuros profissionais de enfermagem, já, vocês sempre vão estar interagindo e trabalhando em equipe. Então, não tem para que ter vergonha Licença. de julgamento. Não tem para que ter, vamos dizer assim, medo da minha pergunta. Ah, mas fulano vai achar que minha pergunta é besta. Não existe pergunta besta para ninguém. Como também algo que você vem acrescentar. Isadora, eu quero falar uma vivência, algo que aconteceu comigo, ou com um parente, ou com alguém que eu vi que não teve humanização, ou que teve. A gente só não diz o nome da instituição, o nome do profissional, mas é com essa troca de vivência que a gente vai trazendo mais à tona essa nossa disciplina. Então, tudo que qualquer um... Licença. Ei, Isadora. Oi. No final da aula, vai disponibilizar os slides? Sim, eu vou falar para vocês. E tudo que vocês têm a acrescentar é importante, tenho certeza. Então, nesse horário, geralmente de 5 às 6, eu fico ali no WhatsApp, quem quiser mandar uma dúvida, ou no grupo, ou no individual, vocês podem me mandar. Isadora, eu estou com dúvida no conteúdo tal, ou estou com dúvida na atividade. Qualquer dúvida, vocês podem falar neste horário, ou mandar mensagem também durante a aula. Os slides, como a colega perguntou, eu disponibilizo sim de forma PDF e coloco lá no sistema do colégio. Não tem aquela plataforma que vocês entram para ver as notas, acompanhamentos? Pronto, eu disponibilizo lá os slides. Eu olhei agora, eu não estou com acesso ainda à turma de vocês, mas amanhã eu falo com a menina responsável e assim que ela me adicionar, eu já disponibilizo esse slide para vocês lá no sistema. E aí, juntamente com o link dessa nossa gravação da aula. Em relação à média, como é composto a média final? A questão da frequência. E aí eu sempre faço a frequência durante a aula. Hoje eu vou disponibilizar um link, até para me conhecer o nome de todos os alunos, né, possivelmente. É tanto que eu vou deixar ela disponível até amanhã, para que eu possa, alguns alunos não estão assistindo a aula presencial, digamos assim, mas aí eu vou disponibilizar esse link até para me saber a quantidade certa de aluno. E aí, a partir de amanhã, quando eu estiver adicionada no sistema, a frequência é nominal. Então, eu vou chamando aluno por aluno e vocês vão me respondendo. Outro ponto também que ajuda na questão da média é a participação nas aulas. De vez em quando eu faço alguma pergunta, eu prezo muito pela participação de vocês, então essa questão de participação também ajuda bastante. Ao longo da disciplina, eu trabalho com atividades avaliativas. Essas atividades avaliativas, eu não sei se você já tem conhecimento,
eu realizo no Forms. Eu disponibilizo um link para vocês, lá no grupo mesmo, e aí eu deixo de tal hora até tal hora disponível. E aí você realiza a atividade em casa, com questões abertas e de marcar. Digitado mesmo. Quem não tem um computador, Isadora, não tem nenhum Aquela problema. questãozinha bem pequenininha, né, da senhora. Agora é menor porque é no próprio aplicativo, né, no Forms. Mas aí eu disponibilizo tanto para vocês darem para fazer no celular, não tem problema nenhum, como para fazer no computador. Vocês digitam o que vocês julgarem, né, que é a resposta, como se fosse escrito, e aí de marcar você vai marcando A, B, C ou D. A avaliação, a gente faz a nossa avaliaçãozinha final, vai ser claro no último dia, então no dia 27. Como são muitos dias, a gente vai dividindo para não ficar todo o conteúdo para o final. E a avaliação, quando estiver mais próximo, eu explico para vocês como é a forma de avaliação, tá bom? Mas não se preocupem tanto com essa questão de atividade, de avaliação. Preocupem-se em aprender, em refletir e agregar esse conteúdo para a vida de vocês pessoal, profissional, porque essa questão de humanização é muito importante para a gente sempre estar frisando e refletindo se realmente a gente está colocando em prática o nosso colega, a instituição, para que a gente possa sempre prezar pela qualidade da assistência, principalmente nos ambientes, né, hospitalares, nessa assistência a um paciente que está em fase vulnerável, tá certo? Em relação a essas informações, alguma dúvida? Querem acrescentar algo? Ficou alguma dúvida aqui? Não, né? Então eu vou passar para frente. E aí, se eu for falando rápido ou vocês quiserem acrescentar, pode falar. Não tem problema algum. Então, eu trago para vocês um primeiro pensamento. O que é que eu quero que vocês façam nessa disciplina? Busquem deixar de lado o que vocês aprenderam de conhecimento técnico, de conhecimento científico, de normas, de regras, de doutrinas, princípios. E aqui a gente vai tentar focar nessa humanização. E aí eu pergunto a vocês, vocês acham que todos os profissionais, que vocês mesmos, realizam ou irão realizar, de certa forma, um atendimento humanizado? Tanto na rede pública quanto na rede privada, a gente vê essa técnica de humanização? O que é que vocês acham? Eu acho que não, Isadora, nem tudo aí. Que não? Por quê? Nem sempre. Alguns são, outros não. Algumas instituições, né, falam e prezam que atendem de forma humanizada, que tem esses princípios de humanização dentro de suas regras e doutrinas empregadas pela própria instituição. Mas, geralmente, a gente não pode generalizar, 90% das instituições, dos profissionais, não utilizam de fato essa questão de assistência humanizada. E a gente fica muito preso a normas, às regras, a, vamos dizer, tanta papelada, tanto protocolo. Como vocês já estão terminando, vocês já aprenderam muita coisa, muita técnica, muita teoria, muito conhecimento científico adquirido. E vocês viram que ao longo, né, do curso, existem sim profissionais que falam de humanização. Existe sim, quando vocês estiverem nos estágios, alguns profissionais, preceptores que vão, junto com o conhecimento técnico e científico, privar, né, trazer essa questão da humanização, a importância de se humanizar, de olhar para o paciente como um ser humano, não como uma doença que está ali e você precisa apenas tratar ela de forma isolada. Então, a maioria das instituições de saúde visam muito essa questão de normas, de regras, e acabam esquecendo que aquele ser que está ali, ele precisa ser visto de forma holística, de forma ampla. Não algo que está ali só, vamos dizer assim, com uma tuberculose, com pneumonia, com Covid, por exemplo. Existe todo um contexto naquele paciente, naquele cliente, que exige também de nós profissionais para atuarmos. E aí, trazendo como exemplo, vocês já devem ter vivenciado
ou sendo um paciente ou algum familiar, condutas de profissionais de forma desumanas, ou até mesmo seja de forma consciente ou inconsciente. Por exemplo, quando um paciente ele precisa sair, digamos, de sua zona de conforto, né, de casa, dos seus familiares, dos seus entes queridos, para ir a um ambiente hospitalar, ele está chegando em um local totalmente estranho, em um local cheio de pessoas com diferentes formas de pensar, diferentes formas de agir. Então, para a maioria das pessoas, o hospital é um local sombrio, é um local triste, é um local na qual muitas vezes ele vai passar por um cuidado desumano, pode acontecer erros na hora do tratamento, às vezes ele pode chegar com patologia e sair com outras, adquirir ou piorar do que já estava. Claro, nem sempre tudo vai estar nas nossas mãos. A gente está ali para ajudar, né, na medida que a medicina, que a saúde é possível. Mas, claro, muitas coisas acontecem por falta da qualidade, por falta dessa humanização e desse olhar por conta dos profissionais. Então, se a gente tratar de forma individual cada um, claro, dentro dos nossos princípios, protocolos e normas, a gente vai atender de forma qualificada, de forma humanizada e, consequentemente, teremos melhores resultados. Exemplo, um paciente chega num hospital, ele tem a hora certa de tomar banho, ele tem a hora certa de comer, almoçar, tomar café. Nos hospitais, a maioria dos locais, não é visto a necessidade de escovar os dentes, a necessidade do cuidado com o cabelo do paciente, a necessidade que o paciente tem em alguém para conversar, em a necessidade que o paciente tem em tomar 2 banhos, por exemplo. Então, é tudo preconizado. O horário do banho é 6 da manhã. Pronto, ele tomou banho 6 horas da manhã. Às vezes, ele está em um local, às vezes, dependendo do tamanho do quarto, né? O seu leito está próximo a uma janela. Aquela janela aqui, principalmente no Juazeiro, é muito quente. E aí, aquela janela, o sol passou o dia incidindo. Então, aquele paciente, ele passou o dia com calor. Ele passou um dia agitado, suando, dependendo do paciente. Do tipo de tratamento, presença de sangue, de fezes, de urina, onde também tem um horário certo da troca do paciente. Então, aquele paciente ele vai passar o dia agitado e, consequentemente, vai reagir no tratamento. Ele não vai querer que você administre nenhuma medicação, ele não vai aceitar nenhum cuidado que você venha a ter. Então, claro, as regras e normas são importantíssimas, mas a gente também tem que ter esse olhar e focar na qualidade e na humanização dos pacientes. É buscar ouvi-los. A gente também não vai fazer tudo o que o paciente quer, porque, claro, vai virar bagunça. Se a gente for fazendo o que cada um quer, pode ter certeza que vira bagunça. Mas a gente também tem que buscar opções para ele. O senhor prefere o banho no leito às 6 da manhã ou às 6 da tarde? O senhor jantou. O senhor está satisfeito? Quer comer algo a mais? Isso acontece? Não. E isso é um tratamento humanizado. Então, o ouvir do paciente, suas queixas, suas necessidades, torna aquele atendimento melhor e, consequentemente, traz melhores resultados para as instituições, que é o que a maioria das instituições mais almejam. Claro, o tratamento do paciente, mas a rotatividade, a diminuição de custos, porque aquele paciente, no lugar de ficar internado 15 dias, ele fica internado 5 dias, 10 dias, porque aí a gente tem uma rotatividade maior de pacientes. Então, aqui eu trago esse pensamento para vocês, né? Eu abri essa aula desta forma, e eu trago que, apesar dessas constantes evoluções tecnológicas na área da saúde, né, com esses novos aparelhos, essas técnicas, essas impressões 3D, que antigamente, para se traçar um diagnóstico, era muito difícil. O paciente ficava meses, anos, às vezes sem saber o que tinha, por falta até mesmo desse fechamento diagnóstico. Hoje, né, com toda essa tecnologia, a gente, digamos, tem essa melhora no fechamento diagnóstico. Porém, os profissionais passaram a esquecer do principal,
que é o paciente, que é aquele indivíduo que é o foco da nossa atenção. Não aquelas máquinas deslumbrantes, nessa tecnologia na qual ajuda muito nós como profissionais. Mas cadê o olhar para o paciente? Então, esse desconforto, essa demora muitas vezes nas consultas, esse atendimento impessoal, esse número grande de filas, essa falta de leitos. Então, esse momento, né, que a gente está vivenciando, essa pandemia, gerou vamos dizer assim, uma catástrofe no sistema. Tanto, né, por conta da qualidade na assistência, da humanização, da quantidade de profissionais realmente necessários, das instituições que não estavam preparadas para esse momento, no qual todos foram pegos de surpresa. E aí a gente está vendo o resultado. Claro, muitas pessoas conseguem resultados favoráveis e outras não. Como eu falei para vocês, nem sempre está nas nossas mãos. Mas esse atendimento humanizado, esse olhar individual para cada um, a gente consegue sim melhorar esse atendimento, melhorar esse olhar. E é o que ajuda na alta, é o que ajuda na recuperação do paciente. Quando ele se sente acolhido, quando ele se sente, vamos dizer assim, visto e que a ele é importante, ele luta sim pela sua sobrevivência, pela sua melhora. Agora, se o paciente vê a questão de descaso, de humanização, de extrato, onde muitas vezes no UTI, por exemplo, ele não pode ter acesso ao familiar, trazendo também para essa pandemia, não tem como algumas instituições ficarem acompanhantes, então ele se vê sozinho. E se ele não vê o seu olhar como acolhedor, o seu olhar como algo, vamos dizer assim, que você está ali, não por uma mera profissão, uma mera técnica, mas que você está ali para exercer de fato o cuidado, de fato a enfermagem na qual se preconiza, pode ter certeza que ele vai se abrir para você. E aquele atendimento que poderia se tornar só mecânico, vai se tornar algo tão, vamos dizer assim, singelo e gratificante para você e para o paciente, que você não vai nem ver a hora passar. E essa parte burocrática na qual é instituída, a gente vai acabando deixando ou fazendo, mas de forma, vamos dizer assim, mais tranquila, mais leve, não como uma obrigação, e sim como algo necessário. E aí eu trago para vocês o que vocês acham que é humanizar. Essa palavrinha tão, vamos dizer assim, pequena, mas tão importante para tudo, não só para a saúde, mas independentemente de onde eu trabalho. Eu trabalho numa escola, eu trabalho numa loja, eu trabalho numa padaria, onde eu trabalho. A gente precisa exercer essa humanização, que falta hoje no mundo. E aí, quando eu pergunto para vocês o que é humanizar, alguém pode dizer? Posso falar? Pode sim. Para mim, humanizar, eu acho que é você olhar para o próximo com o olhar do todo. Não simplesmente porque ele é um paciente ou porque ele tem dinheiro, mas olhar para o ser humano que ele é, não só na profissão, mas em toda a nossa vida. Eu acho que a gente tem que ter um olhar humanizado para todo mundo. Um olhar caridoso, um olhar respeitoso. Sim. Quando eu falo olhar, eu quero dizer assim tudo. Quero dizer o todo. Alguém tem mais alguma coisa a acrescentar? Assim, é fazer com o outro do jeito que você quer que faça com você. E aí, né? com essa fala de graça, eu trago uma palavrinha que está em auge. Qual é a palavrinha que tanto a gente está ouvindo falar ultimamente? Qual é? Vocês sabem? É a questão da empatia. Essa empatia de se colocar no lugar do outro. E aí vem, Isadora, isso todo mundo sabe, mas infelizmente ninguém se coloca. Se colocar no lugar do outro. Imaginar que aquele paciente pode ser seu pai, seu esposo, seu filho, sua mãe, sua filha. Então a gente tem que ter esse olhar, que muitas vezes nos falta. E aí a gente pode dizer assim, não, Isadora, eu, recém-formada, jamais eu vou realizar um atendimento desumanizado. Pode até ser. Mas às vezes com tantas regras, com tantas jornadas de trabalho, porque muitas vezes
a gente precisa ter 2, 3 plantões para conseguir, digamos, ter pelo menos uma condição razoável, aí a gente se torna mecânico. Então, aquele atendimento é muito mecânico. E aí a gente trabalha muito com a técnica. Cheguei, funcionei, recebi o plantão, realizei a evolução, realizei aquele cuidado, e a gente não faz o que as colegas de vocês falaram. É esse olhar, é se colocar no lugar do outro, é ter esse olhar holístico, é ver o todo. Não ver só ele está com necessidade de respirar, ele está com dificuldade, vamos dizer assim, de andar, ele sofreu um acidente e ele está ali esperando a cirurgia. Então, a cirurgia era para meio-dia, ele está em jejum esse tempo todo. Já são 3 horas da tarde e ninguém deu nenhuma notícia para o paciente se ia acontecer a cirurgia ou não. Cadê a humanização nesse olhar? Cadê o tratamento desse paciente? Por que a cirurgia era meio-dia e já são as 3 horas da tarde e não teve nenhuma resposta? Será que o médico não veio? Será que teve outras cirurgias de emergência? Será que aconteceu algum, vamos dizer assim, alteração no quadro? Ou o centro cirúrgico não tem como receber? Cadê a resposta? Cabe a nós profissionais ir atrás, se a gente tem realmente esse olhar humanizado. E aí, cadê a cirurgia do paciente, seu João? Ele estava marcado a meio-dia, ele está sem se alimentar desde ontem, às 6 da tarde. Isso é desumano. Não, é porque a cirurgia foi adiada e porque ninguém falou. Ele precisa se alimentar. E aí, muitas vezes, quando você vai atrás, essas 3 horas da tarde foi dito e você descobriu por acaso que ele não iria fazer a cirurgia, mas pelos protocolos da instituição, a próxima alimentação é só às 6 da tarde. E aí ele vai ficar esse tempo todinho, praticamente 24 horas, porque ele se alimentou às 6 horas do dia anterior, sem se alimentar. Por conta, digamos, de algum erro ou alteração, que cabia à instituição ou o pessoal responsável daquele setor ter lhe informado. Pode ter acontecido um imprevisto de última hora, pode. Vamos dizer, a meio-dia era a hora dele ir para o centro cirúrgico, mas veio alguma cirurgia de urgência, de emergência. Mas cabe ao pessoal ligar. Olhe, lá para a clínica médica, por exemplo, não vai acontecer a cirurgia de seu João, pois não vai ter mais vaga no centro cirúrgico. E aí você, como profissional de enfermagem, buscar meios de pelo menos alimentá-lo, aquele paciente. Claro, dentro, e aí vem da questão nutritiva, de tudo que está prescrito para ele. Também não é ligar e dizer, traz aí uma coxinha, um refrigerante para ele, não. Então, a gente tem que seguir regras? Tem. Temos que seguir normas? Sim. Temos que acompanhar os protocolos? Sim, claro. Mas não custa nada prezar pela humanização, pelo esse olhar. Um curativo do paciente precisa ser trocado. O banho daquele paciente precisa ser visto e revisto a questão de horários. A questão das visitas, não agora no tempo de pandemia, mas quando, se Deus quiser, tudo tiver voltar ao normal. Então, a gente tem que organizar. Também não é, como eu falei, deixar a bagunça, o caos. Então, humanizar é, claro, tornar-se humano. Então, é adoçar, é suavizar, é valorizar essa qualidade do cuidado. Então, essa profissão da enfermagem, né, como um todo, a profissão da saúde, a gente preza por esse cuidado. Então, a gente não vai por questões financeiras, por status. A gente vai por tratar. Não tem nada mais gratificante do que um sorriso, do que um olhar, do que um toque. Muitas vezes, só um toque, todo mundo aqui já se tornou paciente, mas só um toque de um profissional, você já se sente protegido. Só um olhar, ou também uma simples palavra. Oi, Dona Maria, um nome, chamar o seu nome. Você já diz, opa, ele já me conhece. Mas não chegar, como muitas vezes em alguns filmes, né, em alguns locais, a questão de estagiários. Chega o preceptor, chega 6 estagiários. E aí fica todo mundo debatendo o caso. Olha, aqui é o paciente diabético, tá com pé diabético, vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai fazer drenagem, vai amputar o dedo, tá com necrose. São palavras muitas vezes difíceis que o paciente não entende, mas ele traz para a cabeça dele uma série de complicações. E aquilo dali vai traumatizá-lo e, consequentemente, dificultar o seu diagnóstico, a sua melhoria. O nosso cérebro, ele é o centro, digamos, de tudo. E se ele não está bem,
consequentemente, o nosso corpo não vai estar bem. Então, se eu já estou com uma patologia instalada, então eu estou com, vamos dizer assim, complicações do diabetes, eu estou com complicações de uma COVID, por exemplo. Se meu cérebro, minha mente, ela não está trabalhando, ela não está bem, consequentemente, eu vou acarretar problemas em outros órgãos. E, consequentemente, agravar aquela situação na qual já está instalada. Então, a gente tem que ter esse olhar e buscar esse trabalho, e buscar essa interação. Claro, profissional. Não é misturar, como a gente também vê muitas vezes, profissionais burlando a questão da nossa ética, da nossa legislação. E aí trazendo outras formas de olhar e de tratamento para os pacientes. Mas isso aí também é assunto para nossas próximas aulas. Então, com a grande revolução industrial, com essas formas tecnológicas, foi deixando de lado, muitas vezes, essa questão da humanização. Se preconizou o entendimento em manusear essas máquinas, em manusear essa parte tecnológica. Então, se eu domino, eu sou profissional top. E não é isso. Se eu domino a empatia, se eu domino a humanização, se eu me torno humano, isso lhe torna o profissional top dos tops. Então, você, como eu sempre digo aos meus alunos também, você é a sua marca. Eu posso trabalhar no hospital melhor, como eu posso trabalhar no hospital pequenininho. O que vai fazer o diferencial sou eu como profissional. Não é de fato a instituição. Muitas vezes diz, Isadora, enfermeira do hospital tal. Não. Aquela enfermeira que a gente reconhece pelo olhar, pela humanização, pelo acolhimento, pelo olhar, pela conversa, por entender as minhas dúvidas, me dar opções. Então, isso não tem nada mais gratificante do que você ser reconhecido desta forma. Aí, como eu já falei aqui, a questão de ver as necessidades do paciente, ver, vamos dizer assim, as dúvidas, as incertezas, as inseguranças e tentar trazer para eles, vamos dizer assim, respostas. Porque quando ele adentra um hospital, ele tem muitas dúvidas, muitas perguntas. Será que eu vou sair bem? Qual será o tratamento? O que é que estão injetando em mim? Por que eu vou para uma cirurgia? Quais são as complicações? Muitas vezes só chega para o paciente e diz, mas não explica, não pergunta. Quais são suas dúvidas? O que você espera? Quais são as suas dificuldades? Claro, numa cirurgia, eu não posso dizer também para ele que ele vai sair 100% seguro. Porque é algo que não depende só de mim como profissional. Existem inúmeros fatores que podem, vamos dizer assim, trazer algo negativo. Mas eu posso trazer palavras de conforto. Olha, seu João, é uma das melhores opções para você nesse momento. É fazer esse processo de cirurgia. Vamos dizer, entubá-lo. Pois assim vai melhorar o seu estado. Você vai, vamos dizer assim, apresentar sinais melhores. Daqui a pouco tempo, a gente espera, juntamente com o seu organismo, que você tenha alguma melhora. Jamais a gente pode dizer que o paciente vai sair dali curado. Ou que, vamos dizer assim, ele vai estar 100% bom. Não, porque não depende da gente. Mas a gente tem que focar a importância. Como tem pacientes que se recusam. É um direito dele se recusar o tratamento. Mas a gente tem que explicar que sem aquele tratamento ele pode piorar. E com o tratamento existe uma chance enorme dele melhorar, dele ir para casa, dele ter alta. Então a gente não pode também impor. A gente tem que trazer, claro, os pontos positivos e os pontos negativos, como qualquer tratamento na saúde traz. E aí aqui eu trago para vocês essa imagem, né? Então, antigamente, a gente tinha esse olhar mais holístico. Então, os profissionais estavam voltados para o paciente. Claro, não diretamente para esse olhar holístico, mas para a doença em si. Que foi assim que começou os estudos e o fechamento diagnóstico, que se conheceu a anatomia, a fisiologia. Então, muitos pacientes morreram com esses experimentos. Muitos pacientes tiveram sequelas, complicações, mas, digamos, foi preciso essa questão de esse olhar para que a gente conseguisse melhorar e adentrar nesse ramo da saúde. Mas, antigamente, era mais assim. Existia esse olhar para o paciente voltado para a questão anatômica, fisiológica, como um todo. Hoje, se preza muito por essa parte aqui.
A gente acredita muito na máquina, no tecnológico, do que até mesmo o paciente. E aqui ele vai se sentindo sozinho. Ele vai deixando de ser ouvido, deixando de ser tratado. E aí ele vai piorando nas suas incertezas e inseguranças. Então a ciência, ela oferece mais, vamos dizer assim, a técnica do que esse olhar humanizado. Então busca-se o paciente como um instrumento de aprendizado, como estatística, como pesquisa. Exemplo, quando vocês forem para o estágio, então vocês precisam fazer os procedimentos para aprender, porque vocês sabem, digamos, a técnica, o conhecimento científico. Mas na hora de colocar a mão na massa, muitas vezes a gente está inseguro. A gente precisa, infelizmente, né, fazer o procedimento em si. Então, na hora de, exemplo, tá lá no urgência e emergência, na sala de medicamento, tem 5, 6 pacientes lá. Muitas vezes, quando eles verem que é um estagiário, eles se recusam a deixarem o estagiário posicionar sua veia, porque eles não têm boas experiências anteriores, né? Às vezes tem um estagiário que fura uma vez, fura 2, fura 3, fura 4. Não sei se vocês já vivenciaram isso, né, como paciente ou presenciaram. E aquilo dali gera um desconforto, gera medo, gera dor. E aí ele acaba dizendo, não quero. Mas tem estagiário que funciona de primeiro, mais do que uma pessoa que está lá trabalhando há 5, 6, 10 anos. Vai depender do que aprendeu, vai depender da sua, vamos dizer assim, experiência. Então, a gente tem que ter esse olhar e saber abordar. Então, vocês têm que aprender a abordar o paciente para que ele aceite o seu tratamento, para que você possa sim aprender. Na hora, por exemplo, de passar uma sonda, na hora de puncionar uma veia, na hora de aferir os sinais vitais, por exemplo, ele tem que... Professora? Oi. E caso, assim, ele se recuse, não, eu não quero que ela fure de jeito nenhum. Aí a gente não faz. Não. Ele não se recusou, não, eu não quero. Pronto. O próximo paciente que aceitar, você faz. Num momento como esse, né, um estágio, por exemplo, a preceptora vai lá e conversa com ele. Olha, seu João, eu entendo as suas dores, a sua ansiedade, mas fulano tá aqui, está para aprender, ela precisa. Se mesmo assim ele se negar, não faz. Do mesmo jeito, uma mulher está grávida, ela vai ganhar de parto normal. E aí tem o toque. O que é que acontece? Muitos estagiários, né? Muitas pessoas estão ali para aprender. E aí, na hora que a médica percebe, né? Vamos dizer, tá com um tanto de dilatação, já tá com as contrações, opa, vai já ganhar. E aí, às vezes, vem 1, 2, 3 pessoas para fazer o exame de toque. Aquilo dali não tem mais, vamos dizer assim, dolorido, mas as mães, muitas vezes, as gestantes têm medo, têm vergonha. Então, a gente tem que ouvi-la. Não é só chegar e dizer, olha, fulano, vem. Olha, ela tá já ganhando. Vê se tu consegue reconhecer quanto de dilatação está aqui. E aí vem um, vem outro. Não. A gente tem que saber o momento certo de abordar o paciente e entender se ele aceita ou não. Um idoso, por exemplo, principalmente as mulheres, tem muito receio por ser atendida por profissionais homens. Ah, preciso fazer um eletro. E aí tem que despir a parte de cima. Mulheres, principalmente idosas, né, mais antigas, digamos assim, elas têm esse, digamos, preconceito em se despir na frente de um homem. E aí cabe ao estagiário, o profissional que está ali, entender. Olha, eu preciso fazer um eletro, explicar o procedimento. A senhora aceita que eu faça? Muitas vezes, tenho certeza que elas vão dizer, não tem nenhuma mulher não para fazer, eu tenho vergonha. Pronto, pois então eu vou chamar fulano. E a gente tem que aceitar e entender que ele tem os seus direitos. Se não tiver de jeito nenhum, digamos, uma mulher para fazer, a gente explica. Não, olha, Dona Maria, a gente precisa que ele faça, ou então eu preciso fazer, não tem nenhuma outra pessoa, eu estou aqui como profissional. Tenha certeza que eu não estou aqui como um ser, digamos, um homem em si, mas como um profissional que precisa fazer o procedimento para que a gente possa fechar o seu diagnóstico. Então, a forma de abordar, tenha certeza que já muda muitas vezes o olhar. Aquela forma de dizer ou não, aquela forma de ter medo. Então, vocês precisam, principalmente nesse momento de estágio, saber abordar.
Uma mãe, por exemplo, não tem nada mais dolorido que relatos, né? Do que uma mãe levar um bebê, 2 meses, 3 meses, para um PSF para ser furado, para receber a vacina. E aí, existem relatos também de mulheres que falam pra gente que chega um profissional, seja um enfermeiro, um técnico, para aplicar a vacina. E aí já vai com aquele medo, porque a criança ela não vai ficar paradinha. A criança, quando ela perceber, e ela é esperta, perceber o que você vai fazer ali, digamos, ela vai se mexer, ela vai chorar. E aí, se você não estiver seguro do procedimento, não faça. Porque não tem nada, vamos dizer assim, entre aspas, pior do que uma mãe, uma leoa, em cima de um profissional que está errando o procedimento e furando 1, 2, 3, 4 vezes. Quem é mãe aqui no grupo deve saber o que eu estou falando. Então, se você passa segurança e se realmente você está seguro da dose, da vacina correta, da forma de administrar e seguro que aquela criança vai ter algumas intercorrências ao longo do procedimento, faça. Busque esse acolhimento e esse vínculo com a mãe e também com a criança, que você vai conseguir, ter certeza, realizar o procedimento tranquilo. Claro, alinhado à técnica, alinhado ao conhecimento científico, como eu falei para vocês, e esse critério de humanização, que é importantíssimo para qualquer assistência. Então, quando falamos de humanos, estamos falando de gente cuidando de gente. Então, nós, seres humanos, somos falhos, com certeza. Não existe uma pessoa, né, que é 100% correta. Não existe aquela pessoa que vai sempre acertar. Mas, na saúde, a gente tem que preconizar o 100%. Porque aquele 99,9%, ou melhor, aquele 0,01% que eu deixei passar, pode gerar erros drásticos na saúde. Por isso que a gente vê aí muitas pessoas morrendo por troca de, vamos dizer assim, de medicamento, pessoas morrendo por ser administrado, vamos dizer assim, alimento na veia, pessoas que precisavam amputar a perna direita e amputar a perna esquerda, descaso na saúde, pessoas no corredores, falta, vamos dizer assim, de medicamento, pessoas esperando 1 mês, 2 meses, 3 meses na fila para fazer uma cirurgia. E aí, claro, tirando esse olhar da pandemia, mas nos outros tempos. Hoje, trazendo de novo para a pandemia, profissionais, não sei se vocês já viram, né, em reportagens, precisando escolher quem é que vai receber tratamento e quem não vai. Quem é aquele indivíduo que vai ter aquela vaga na UTI e aquele indivíduo vai continuar ali, sem nenhum, digamos, tratamento específico. Não tem nada pior do que para um profissional também ter que escolher, claro, seguindo protocolos, regras, mas a gente está ali escolhendo, digamos, quem sobrevive e quem não sobrevive. Então, isso é triste e desumano. Então, claro, a gente vai, e vocês vão se deparar com algumas dessas situações. Existe só uma vaga, eu tenho um idoso e tenho um jovem, e agora? Existe só uma vaga na UTI, eu tenho 10 pessoas para essa vaga. Seguindo os critérios, eu vou escolher fulano, e os outros 9? Como vai ficar? Então, se a gente trabalha com essa humanização, a gente trabalha seguindo essas regras, a gente consegue dormir à noite tranquilamente. Mas a gente não trabalha seguindo essas regras, com essa desumanização, com esse jeitinho brasileiro de ser, né? Ajeitar ali não, porque o que está esperando é sobrinho da médica. Ah, não, é primo da enfermeira, então vamos botar ele e vamos deixar o resto lá. Se a gente faz isso, a gente não consegue, tenha certeza, dormir à noite ou trabalhar bem. Então a gente tem que preconizar, claro, como eu falei, regras, normas, princípios, protocolos são necessários. Mas, sobretudo, a gente está cuidando de gente, de humanos. Então, é se colocar no lugar e nesses momentos de, vamos dizer assim, decisões, de tomadas de decisões, de conflitos, a gente tem que saber agir. E muitas vezes a gente tem que saber agir rápido, em frações de segundos. Lógico, a gente tem sempre uma equipe por trás. Eu jamais vou tomar uma decisão sozinha, como enfermeiro, como técnico, como médico. Por isso que a gente tem essa equipe multiprofissional, para que juntos a gente consiga fechar e traçar o melhor tratamento para aquele paciente. Mas às vezes isso não acontece. Então a gente tem que saber como lidar. Não tem nada pior do que chegar para uma mãe, por exemplo, e dizer que o filho chegou a óbito.
e que a gente vai precisar, por exemplo, claro, tem que saber a forma certa de abordar a doação dos órgãos, que é um tema, vamos dizer assim, muito falado hoje, mas ainda existe falta de conhecimento da população. As pessoas são contra porque não sabem como é que faz, o quão é importante essa doação de órgãos. Então, como é abordado, existe a forma dela aceitar ou não. Licença, Isadora. Oi. Quando o enfermeiro vai noticiar a família, o técnico pode ir também junto? Dependendo da instituição, eles já deixam, vamos dizer assim, visto quem é o profissional que vai estar dando essa notícia. Mas, vamos dizer assim, é o enfermeiro. O profissional técnico pode ir junto? Pode. Não, vamos dizer assim, não tem nenhuma regra até então que ele não possa. Vai depender, claro, da instituição. Porque, assim, cada instituição, hospital X, B, A, J, tem as suas regras, princípios. Tem uns que seguem mais à risca, tem outros que é mais tranquilo. Hospitais de grande porte, hospitais de pequeno porte, vai depender. Tem alguns hospitais, dependendo, que é o próprio técnico de enfermagem que dá a notícia. Vai depender, claro, de onde você vai estar inserido, das regras e normas daquela instituição. Mas muitas vezes não tem, vamos dizer assim, principalmente em cidades pequenas, onde a equipe é reduzida. Não existe, vamos dizer assim, faleceu alguém, por exemplo, é só um enfermeiro, só um médico. Não. É um profissional da saúde que está ali preparado para dar a notícia. Ele não vai só chegar e dar a notícia, não. Então, ele tem que ter esse olhar humanizado para a família que está ali em luto, né? Que está ali cheia de incertezas. A questão da importância da notícia. Tem um familiar internado, hoje, por exemplo, na Covid. Eu sempre vou estar trazendo esse exemplo porque é o mais frequente para a gente hoje em dia. Então, o paciente está internado, não pode estar com um acompanhante. E o acompanhante está ali na recepção, passando esse momento tão difícil, com medo também, né? Porque não, vamos dizer assim, não sabe se vai adoecer ou não. Ele que está ali naquele momento hospitalar também, mesmo que está na recepção. Mas ele não tem notícia do seu familiar que está ali, seja numa UTI, numa semi-intensiva. Então, essa importância de trazer a notícia, essa importância de trazer para o familiar a real, ele está bem, ele está reagindo, não, ele não está. Por isso essa importância dos boletins médicos, para trazer para os familiares notícias, seja boas ou ruins, mas é importante que o familiar saiba notícia do seu ente querido. O boletim é atualizado em quantos minutos? Horas, no caso? Depende também da instituição, né? Tem instituição que preconiza de 1 em 1 hora, tem instituição que é uma vez de manhã, uma de tarde, uma de noite. Vai depender da própria instituição. Tem instituição que nem faz boletim. Então, quando eu trago assim para vocês, depende da realidade do momento, da cidade, da instituição, do hospital em si. Vocês já devem ter vivenciado ou ouvido falar também em reportagem, na televisão. Tem algumas instituições que preconizam, sim, tudo bem direitinho, e outras não. Então, não tem uma regra de dizer, vai ser de 1 em 1 hora. Não tem. Vai depender das normas, doutrinas, princípios, protocolos do hospital. Tem hospital, como eu falei, é de 1 em 1 hora. Tem hospital que diz, não, a gente vai, às 9 da manhã, é emitido um boletim. E às 5 da tarde. Pronto, agora só vai ser no outro dia, às 9 da manhã e às 5 da tarde. Então, vai depender da vivência, da realidade da cidade e do hospital. Eu acho que tem também do caso clínico assim também, né? Também. Ou não? Tem uns que não emite só por, vamos dizer assim, outros que vai, por exemplo, no momento desse com pandemia, por ligação, outros que precisam chamar os familiares lá para assistente social. Claro que vai depender do quadro do paciente, vai depender do hospital, das instituições. Não existe uma regra para dizer, mas a regra é importante dizer como é que está o quadro do paciente, independentemente do horário, independentemente de ser só de manhã ou só de tarde, de 1 em 1 hora. Não importa. O que importa é que o familiar ele tem o direito de saber como está o seu ente querido ali dentro daquela instituição. Então, hoje, a gente fala-se muito de privacidade, de confidencialidade, desse consentimento, dos direitos do paciente e da família. Até os anos 90, não se falava isso. Não se preconizava e não tinha esse olhar pela privacidade, pela confidencialidade das informações. Hoje, não. Com esse atendimento mais respeitoso, que se preconiza,
com esses, vamos dizer assim, esses movimentos reivindicatórios, essa luta das pessoas por direito, por ter sua voz ouvida, aí teve que se reformular a saúde. Não só a saúde, mas também como outras áreas que prestam atendimento a um indivíduo. Então, trouxe de fato a importância de se reorganizar a assistência na saúde. E aí, em 2000, na Conferência Nacional de Saúde, começou a se falar pela primeira vez, digamos assim, sobre humanização. Olha como está, de certa forma, recente. Então, até então, o tratamento era voltado para a doença. Não se preconizava a questão de se ele tem direito ou não. Olha, é essa hora e pronto. A medicação está aqui. Quer tomar? Não, não quero, então não toma. Pronto. Então, privacidade nenhuma. Então, banho no leite de um, de outro, independentemente de ter acompanhante, não ter. Ele trazia algum segredo, digamos, para você. E aí você falava para um, para outro. Então, com esses movimentos reivindicatórios, com essa necessidade de reestruturar a saúde, é que fala-se pela primeira vez de humanização. É que as pessoas, como profissionais, focam essa questão. E aí surge, né, a questão dos programas nacional de avaliação dos serviços, surge o programa de humanização no pré-natal e no nascimento. Por isso que hoje a gente fala tanto de parto humanizado. Surge essa questão da humanização dos recém-nascidos, do método canguru nas UTIs, que até então as mães não tinham acesso. Ah, nasceu prematuro, vai ficar na UTI? Pronto. É da porta para fora que a mãe tinha acesso. Ela não adentrava para ter esse olhar, para criar esse vínculo, esse método canguru. Não tinha, vamos dizer assim, esse acolhimento nas urgências e emergências. Não buscava uma qualificação dos hospitais, só buscava atender. Faleceu? Pronto. Teve alta? Teve. E aí ia vendo só essa questão de números. Não tinha esse olhar para o paciente. E aí foi criando esses programas. Programa da Rede Cegonha, essa questão de atendimento e olhar para o paciente como um todo. Humanização no idoso, a questão de humanização no ambiente com pacientes com câncer. Por isso que surge, como vocês já devem ter ouvido falar, a enfermagem da alegria, os médicos, os profissionais buscando trazer momentos de descontração, de, vamos dizer assim, um local mais acolhedor para essas crianças que estão com câncer, leucemia, algum tratamento que, vamos dizer assim, alguma doença já terminal. Então, eles precisam ter esse olhar, que foram retirados daquele momento, porque criança é para estar ali brincando, sorrindo, interagindo, e está ali no tratamento que, vamos dizer assim, está causando dor, sofrimento. E aí, quando ela se vê naquele ambiente acolhedor, naquele lugar, vamos dizer assim, aconchegante, profissionais olhando, brincando, rindo, mesmo que seja num momento, vamos dizer assim, de dor, de medo, ela já esquece, digamos, um pouco aquele doença na qual está instalada e começa a ver por outra forma. E aí, a gente vai falar também ao longo dessa disciplina a questão da Política Nacional de Humanização, que foi criada para transformar justamente os trabalhadores e os usuários do SUS. E aí a gente vai também falar um pouquinho, que eu acredito que vocês já devem, né, ter visto em alguma disciplina, a questão do surgimento do SUS, a importância, que no papel ele é perfeito, mas infelizmente muitas vezes na prática ele não é colocado na real como ele deveria ser. E aí, por isso que muitas vezes a gente tem essa catástrofe, essa dificuldade no nosso sistema único de saúde, né, na nossa rede pública. E aí a importância de se colocar essa política nacional sempre em vigor nas instituições e trazer à tona a questão da Humaniza SUS. E aí a gente buscar um ambiente mais assim acolhedor, um ambiente favorável, claro, dentro das nossas possibilidades. E aí, o que nós somos? Somos seres de diferentes, vamos dizer assim, qualidades. É muito difícil quando eu chego e perguntar para vocês, me digam suas qualidades. Muitas vezes a gente fica calado. Me diga defeito, a gente já começa a dizer, meu defeito é esse, esse, esse. Então, dependendo do nosso momento, da nossa situação, a gente se apresenta de diferentes formas no nosso cenário. E, infelizmente, muitas vezes, a gente acaba levando
para o trabalho as nossas vivências, os nossos problemas, as nossas dificuldades. Eu já fui tão maltratada na saúde que eu sou profissional hoje e eu vou fazer do mesmo jeito. Ah, fulano tá aqui há 10 anos, 15 anos e tá pouco se lixando pro paciente. E tá aqui trabalhando, por que que eu vou estar lá? No mimimi, vem aqui, vem acolá. Então a gente tem que buscar fazer esse diferencial. E cá, principalmente a vocês que vão ingressar agora, né, no mercado de trabalho, buscar esse diferencial. Então a gente tem que trabalhar com essas nossas qualidades, nossos defeitos, nossas características, para que a gente possa também trabalhar nos nossos pacientes. Pois a gente tem pacientes de diferentes formas, de diferentes momentos. Tem paciente mais acolhedor, tem paciente que sempre vai dizer sim, tem aquele paciente irritado, tem aquele paciente bruto, tem aquele paciente que está sempre alegre, descontraído, que não entendeu porque está doente, mas o tratamento que você trouxer para ele, ele vai aceitar. Então a gente tem que trabalhar com essas diferentes vertentes. Aí essa humanização é justamente para tornar essa questão mais humana, trazer à tona essa tolerância, essa compreensão, esse respeito mútuo que a gente sempre deve preconizar entre paciente e profissional. E aí, eu pergunto para vocês, só é possível humanizar partindo da nossa própria humanização. Se eu não tenho esse olhar e essa importância de humanizar, jamais eu vou conseguir dar para o outro aquilo que eu não tenho no meu interior. Então, se eu não recebo ou não trabalho essa humanização diariamente, quando eu chegar no ambiente de trabalho, tenho certeza que isso também não vai acontecer. Então, eu pergunto, é possível humanizar as pessoas? Por exemplo, nessa disciplina, eu vou conseguir ensinar a vocês a humanizar? O que é que vocês acham? Eu acho que com nossas atitudes, acho que a gente não muda tudo, mas uma boa parte a gente consegue. Concordam com a colega de vocês? Porque, por exemplo, como que eu vou pregar a humanização se eu não praticar? Sim. Então, humanizar aqui, eu não vou ensinar vocês, por exemplo, como vocês aprenderam a puncionar uma veia, como vocês aprenderam a aferir os sinais vitais. Jamais, não tem uma regra. Ó, pessoal, vocês vão fazer assim, 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 assim. Não existe. Até porque um atendimento humanizado é individual. O atendimento humanizado vai olhar o contexto no qual está ali no momento. Não tem como eu prever quais são as situações na qual você vai vivenciar. A gente vai trabalhar essa importância. E como é que a gente pode fazer? Mas eu não posso abrir a cabecinha de vocês e dizer, humanizar, você vai fazer isso, isso, isso e isso. Não. Eu vou jogar ideias, vou jogar formas de reflexão. E aí você vai adquirindo. E no momento de se colocar em prática, juntamente com a técnica e com o conhecimento científico, vai caber a cada um de vocês a trazer da melhor forma possível. E aí eu espero, claro, que vocês busquem essa marca e busquem trazer essa questão de humanização. Porque como eu trago aqui, ó, parece estranho falar de humanização para seres humanos, já que humanizar deveria fazer parte da natureza do homem. Porém, nesse contexto, nesse momento que a gente está, nesse mundo, muitas vezes a gente vai sendo, vamos dizer assim, lapidado pelas dificuldades, pelo contexto em que a gente vivencia. Tem pessoas que vivem em um ambiente altamente tranquilo, ótimo, tem esse olhar, tem esse acolhimento, já tem pessoas que não, que foi aprendendo ali na relação mesmo, até conseguir o que sempre sonhou. E essas pessoas que vêm assim com relação, que vêm sempre com não, 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 muitas vezes elas são fechadas e não conseguem trazer à tona essa humanização, porque elas não receberam. Então, cabe a você trazer a melhor forma, a sua melhor versão, para que você possa trazer essa versão para o outro, mesmo com aquelas suas dificuldades, com as suas limitações. Às vezes eu sou tímido, Isadora, eu passo, vocês já estão no consultório, por exemplo, tá ali na recepção, e aí passou o médico, passou o enfermeiro, não deu nenhum bom dia. Um simples bom dia já é uma forma de humanizar, já é uma forma daquele paciente ali dizer, opa, como ele é simpático, como ela é simpática. Então, será que eu vou ter esse olhar?
O simples fato do médico, do profissional que está aqui de trás do birô, levantar e lhe receber na porta, olhar para você, lhe tocar, ferir uma pressão, perguntar o que você está sentindo, ali já é uma forma de humanizar. E tenho certeza que o paciente já sai feliz. Porque ele já recebeu tanto não, tanto atendimento de tanto jeito, que para ele já vai esperando sempre ruim. Acredito que aconteça isso também com vocês como paciente. Você vai para o hospital X e diz, Ave Maria, lá vou eu para ali. Ali é um matadouro. Ali fulano vai errar. Ai, ali, meu Deus, eu vou passar 2, 3 horas para ver se eu sou atendido e o médico ou a enfermeira ou o profissional nem olha para minha cara. E quando você chega e você tem outra vivência, ali é como se fosse um baque para você. Então, a nossa natureza é trazer o contexto no qual a gente é inserido. Então, a gente tem que se lapidar, buscar essa forma da humanização ser a nossa marca, ser o nosso diferencial. Porque profissional de saúde tem vários enfermeiros, técnicos, dotados de 100% conhecimento técnico, científico. Mas porque um monte está aí desempregado? Tanto, claro, vamos dizer assim, pelo contexto, né? Sobrecarga na saúde e também falta de profissionais para trabalhar. Muitas vezes é melhor contratar 1, 2 do que contratar a quantidade real necessária. Infelizmente tem essa dificuldade no sistema, mas também porque não estão qualificados. E a qualificação não é o conhecimento técnico-científico, isso é o mínimo. É o mínimo de todos os profissionais saberem sair de uma graduação, de um curso técnico, sabendo o técnico, sabendo o científico. Mas a qualificação, saber trabalhar humanizado, saber trabalhar em equipe, saber se comunicar, saber e se colocar a empatia, ter essa inteligência emocional, saber tomar decisões na hora de conflitos, isso é que é a qualificação. Então, qualificar não é, de fato, a técnica. Isso é o mínimo. Fazer especialização, fazer curso, é o mínimo. Todo mundo tem que ter. E é o que a maioria tem. Mas o que vai me trazer para dentro do mercado de trabalho e o meu diferencial é justamente essas palavrinhas que eu trouxe para vocês. Então, a gente tem que trabalhar isso que a maioria das escolas, professores, vivência, não traz. E aí vai ficando de lado. E aí a gente vai só apertando. Ai, não, eu tenho que aprender a funcionar. Eu tenho que aprender a ferir a pressão. Não, eu tenho que aprender isso aqui. E aí a gente fica tão noiado, digamos assim, nessa parte técnica, que a gente esquece o principal, que é muito simples de se colocar. E aí a gente não se coloca dentro do mercado de trabalho. Então, o espírito humanístico, ele é largo, é compreensível, é o melhor tratamento que a gente pode praticar. Então, humanizar é ser inteiro, ser íntegro, é ser autêntico, é reconhecer e aprender com os seus erros e os erros do próximo, é ter esse autocuidado, esse, vamos dizer assim, autoconhecimento, é saber ouvir e aceitar críticas, seja construtivas ou não, e avaliar, eita, realmente eu errei, e saber pedir desculpa, reconhecer. Eu não estou dizendo ser besta. Dá amém para tudo que o povo diz. Não. Mas é você reconhecer. Se você errou, seja, vamos dizer assim, uma pessoa que vai lá e reconhece os seus erros. Se você tem dúvida, eu não sei funcionar a veia. Não. Se eu tenho dúvida, eu vou lá. Na hora de estágio professora ou professor, eu não estou seguro para funcionar uma veia. Eu não estou seguro para fazer uma troca de curativo. Eu não estou seguro para dar banho no leito. O senhor pode ir comigo? Ou então pode me auxiliar? Ou então pode colocar outro colega para fazer? Porque nesse momento eu não estou seguro. É reconhecer as suas limitações, para que mais na frente você consiga fazer isso tranquilamente, sem nenhum erro. Então, humanizar vai além desse contato. Humanizar é humanizar o ambiente, é humanizar o paciente, é humanizar a equipe e a família. Quando eu falo em ambiente, eu trago lá a importância de Florence, na história da enfermagem, quando ela percebe que o ambiente ele também traz uma forma, vamos dizer assim, benéfica ou não para o tratamento do paciente. Então, a iluminação, o controle de ruídos, a temperatura, a privacidade nos procedimentos, a questão do desperdício, a questão de um ambiente, vamos dizer assim, cheiroso, de um banheiro confortável, de
pacientes não tá, vamos dizer assim, ala sempre lotada. Então, o ambiente, sim, também é uma forma de humanizar. Então, a gente tem que também olhar para essa questão do ambiente. Não tem nada pior do que você chegar num posto de enfermagem, por exemplo, e está todo desorganizado. Medicação por cima da bancada, luva, material perfuro-cortante, aquela bagunça. Aquilo dali ocasiona possivelmente erros. Então, você pode se perfurar, pode fazer uma troca da medicação, trocar, no lugar de administrar uma, administrar outra. Então, o ambiente humanizado, o ambiente equilíbrio, traz sim bons frutos e bons resultados. Humanizar o paciente, isso aí eu já venho batendo na tecla, a personalidade, a privacidade, ouvir, dar opiniões, ouvir as suas queixas, controlar a sua dor, dar apoio, claro, psicológico, ter esse olhar para o todo. E aí eu trago aqui para vocês alguns fragmentos de alguns pacientes que falam o que acontece, o que eles vivenciam. Então o paciente diz: quando me chamaram pelo meu nome, tive a certeza que sabiam o que estavam fazendo. Isso me deixou mais tranquila. O outro disse: fui recebida com um bom dia, mas depois me deixaram sozinha em uma sala e eu só ouvia conversas no corredor. Senti medo. Foi muito ruim. Eu estava angustiada e as moças ficaram discutindo o preço do celular. Então ela já estava com medo, ela não sabia o que aguardava. Ela tinha, vamos dizer assim, não sabia o seu tratamento. E os profissionais que estavam ali estavam banalizando a situação. Seja porque já vivenciaram tanto ali, mas deixaram ela sozinha, não explicaram o procedimento, não deram apoio. E isso acontece muito. O paciente tem direito a ser identificado pelo seu nome e sobrenome. Não deve ser chamado pelo nome da doença ou do seu agravo, ou de uma forma genérica, como amorzinho, vozinha, vozinho. Isso é uma forma de desrespeito. Então, ele não tem um nome, não é João, Paulo, Maria, alguma coisa. Você tem que chamar o nome, e principalmente, muitas vezes, o sobrenome. Porque, às vezes, tem pacientes que têm o mesmo nome. E aí, é pelo sobrenome que a gente consegue também diferenciar a questão do tratamento. Então, isso aí eu acredito que vocês até já viram em outras disciplinas. A questão da família. A família é uma extensão do paciente. Se eu tenho essa humanização apenas com o paciente e não com a família do paciente, muitas vezes vai existir uma falha, uma lacuna no tratamento. Porque o paciente ele não se sente seguro, então ele trava. Então ele não vai trazer todas as informações para você. A família ela vai ser uma aliada sua. Então busque essa interação. Satisfazer a necessidade das famílias, a importância dos boletins, a importância dessas visitas hospitalares, né? Quando pode, a importância desse acompanhamento, desse vínculo, né, profissional com a família. E claro, não se deve deixar de saber trabalhar em equipe, ouvir o outro, trocar ideias, dar apoio, avaliar essas rotinas, a questão de profissionais que já estão exaustos. Então, ajudar o outro. Literalmente, um trabalho em equipe. E aí, eu pergunto também a vocês, depois de tudo isso que a gente já estudou, é possível sistematizar a humanização? O que é que vocês acham? Eu posso sistematizar a humanização? Pode simplificar um pouco o sistematizar? Eu acho que não. Porque a humanização não vai ser uma coisa só de sistema. Então, quando eu falo sistematizar, é trazer uma forma de conduta. É igual a sistematização da enfermagem. Quando eu falo em sistematização da enfermagem, eu tenho que seguir aqueles protocolos. A anamnese, exame físico, trazer tipo protocolos, regras, um sistema no atendimento. Já na humanização, como a gente tanto debateu, eu tenho que ter um atendimento individualizado. Então, não posso, como até na outra palavra, pergunta, eu não posso trazer para vocês passos a serem seguidos. Eu trago ideias, momentos de reflexão. Como eu vou humanizar um ambiente? De tal forma, tal forma. Como eu vou humanizar meu atendimento com o paciente? Ouvindo, trazendo esse olhar holístico, mas eu não tenho uma regra a ser seguida. Então, eu não tenho um passo a passo, digamos, de certa forma. Cabe a cada um de vocês buscar a melhor forma possível de trazer o atendimento melhor a esse paciente.
Então, aqui essa proposta de humanização surge justamente para melhorar esse atendimento dos profissionais, para quebrar esse paradigma de que a técnica e o conhecimento científico é o mais importante. Pelo contrário, claro que é importante. Não existe profissional de enfermagem, né, um enfermeiro e técnico, se ele não souber fazer a técnica e ter conhecimento. Mas se ele não buscar essa área de qualificação, jamais ele vai ficar no mercado de trabalho. Então, humanizar é justamente, como a gente já vem debatendo, tornar-se não desumano. É buscar esse acolhimento, esse olhar. E a enfermagem, ela busca justamente essa realidade. Ou, pelo menos, os profissionais de enfermagem devem buscar. Pois são os profissionais que estão mais, vamos dizer assim, ligados ao paciente. Que estão ali para ouvir os seus anseios, dificuldades e explicar. Coisa que muitas vezes não aconteceu por outros profissionais. Então, a gente está ali justamente para buscar e intensificar essa questão da humanização. Então, a enfermagem, né, não deve se resumir a apenas a aplicação técnica, e sim considerar essa assistência como um todo, visando essas necessidades biológicas, necessidades psicológicas, sociais e espirituais. Por isso que o indivíduo é biopsicossocial. Não existe apenas alteração fisiológica em si, existe uma alteração como um todo. Então, os profissionais de enfermagem devem respeitar as vontades do paciente e tentar, vamos dizer assim, criar formas dentro das regras e normas instituídas para trazer essa questão da humanização à tona. E aí eu trago um exemplo aqui para vocês. Muitas vezes a gente se depara e que a gente se questiona se realmente todas as regras, princípios são importantes. Exemplo, na instituição que trabalhava, era regra fazer o curativo apenas uma vez por dia, sempre pela manhã após o banho. Geralmente nas instituições eles possuem essas regras e normas, depende da instituição, claro. E aí ela diz, recordo que ao chegar no meu plantão, por volta das 19 horas, um paciente me pediu para que trocasse seu curativo, pois, segundo ele, estava incomodando. Eu achei a queixa importante e aquele paciente era tão pacífico. Refiz o curativo e registrei na evolução. Qualquer procedimento que a gente fazer, tem que registrar. No outro plantão, fui chamada na sala do chefe. E ali foi me informado que não poderia, em hipótese alguma, trocar o curativo mais de uma vez, por causa dos materiais. Instituições de saúde, sejam públicas ou privadas, precisam de dinheiro para funcionar, infelizmente. Afinal, as equipes precisam ser pagas e os insumos, os materiais, precisam ser comprados. O problema é que alguns gestores criam normas e regras únicas e exclusivamente para atender às necessidades financeiras, deixando de lado as necessidades humanas. O que é que vocês acham nesse ponto? Vocês acham que ela agiu correto, agiu errado? Vocês fariam essa mesma coisa, por exemplo, como ela? Vocês acham que realmente as instituições hospitalares prezam mais por essa questão financeira do que a questão humana? O que é que vocês acham? Eu acho que ela foi humanizada, né? Sim, ela atendeu a questão da necessidade do paciente, né? Esqueceu a questão de regras, né? Hospitalar. E sim, atendeu o paciente de forma humanizada, de acordo com o que ela realmente estava precisando. E ela, com certeza, se sentiu confortável, né? Após a troca desse curativo. Alguém tem mais alguma coisa a falar? Porque, assim, Isadora, sempre tem que pensar no bem-estar do paciente, né? Sempre tem que pensar no bem-estar do paciente. Mas, nesse caso, ela perdeu o emprego, porque ela pensou no bem-estar do paciente e não viu a questão, não colocou em primeiro lugar a questão das regras. Então, muitas vezes, infelizmente, a gente fica limitado àquele atendimento, procedimento, por questões realmente financeiras. Então, o que é que precisa? Primeiro, os gestores, né? As pessoas que ficam ali no patamar, que organizam a questão dos hospitais, em ter esse olhar mais humano. Realmente,
às vezes existe falta de material. Às vezes, eu não sei se é a VSR, você chega num PSF, não tem material para fazer uma troca de curativo. Chega no hospital, não tem material, porque as verbas às vezes também não chegam. Então, às vezes, precisam dessas regras mais duras para que tenha esse material para todo mundo. Porque no que, por exemplo, ela fez o curativo novamente, amanhã vai faltar material, seja para ele ou para o próximo. Mas ela teve esse olhar humanizado. Então, notem que muitas vezes a gente vai se encontrar, né? Vocês vão se encontrar nesse dilema. Até que ponto eu posso levar a minha humanização e até que ponto eu sou, vamos dizer assim, limitada. A instituição não deixa. Eu não posso dizer, não, eu fiz o curativo, eu trago material, eu compro do meu dinheiro. Não, porque se for assim, você não vai ganhar nada. Você vai acabar colocando seu dinheiro para comprar material para todos os pacientes que você criou vínculo, ou que você quer ter esse olhar humanizado. Então, realmente, o que ela fez está correto. É o que a maioria, espera-se que a maioria faça. Mas, infelizmente, nesse caso, ela perdeu o emprego, por conta que ela, digamos, burlou uma regra na qual estava instituída. Então, muitas vezes, não é culpa somente do profissional por aquele atendimento desumanizado, que às vezes a gente culpa o profissional. Poxa, aquela enfermeira nem veio aqui, eu já chamei ela que só. Minha veia tá aqui, tá entupida, tá inchando, tá isso. Ela vai gastar mais material que tá ali. Então, às vezes, ela tem medo de fazer aquele tratamento, digamos, por ter uma regra por trás. Eu não posso generalizar, mas a gente também tem que ter esse olhar. E vocês hoje se colocam na parte de um paciente, porque foi o que vocês mais vivenciaram, sejam vocês paciente ou algum familiar. Mas daqui a, vamos dizer, um ano, vocês vão se colocar como um profissional. E aí vocês vão ver outra vertente do dilema que a gente utiliza. Então, nesse contexto, a gente se encontra nesse dilema. Ela fez correto porque atendeu de forma humanizada, mas ela fez errado porque ela burlou uma regra e uma norma na qual a instituição não preconizava. E ela assumiu. Então, a gente também, infelizmente, tem algumas hierarquias que não deveria existir. Então, nesse caso, ela tem que ouvir. E será que realmente essa queixa do paciente é verdadeira? Será que realmente está incomodando ou não? Até que ponto também os pacientes eles vão estar trazendo a real, a verdade ou não? Por que ele não falou na hora que a enfermeira ou o técnico estava fazendo o curativo lá no plantão de manhã? Então, a gente também tem que ter esse cuidado na hora de fazer esse tratamento, na hora de ter esse olhar e burlar algumas regras. E aí, volto a dizer, como a humanização não tem como sistematizar, não tem como eu trazer regras aqui para vocês, eu vou sempre jogando esses momentos de reflexão. Então, a gente está longe, né, de alcançar uma enfermagem de excelência, né, alcançar uma saúde de excelência, mas se cada um buscar o seu diferencial, a gente vai conseguir sim almejar e buscar essa enfermagem, essa saúde na qual a gente tanto luta. Então, a gente encontra muitas vezes barreiras, como casos como essa, regras impostas, e aí aqui eu enumero algumas barreiras que nos dificultam a manter essa humanização, a manter essa relação de vínculo entre profissional de enfermagem e paciente. Então, a enfermagem, ela busca justamente esse olhar, esse cuidado, essa arte, como maneira, vamos dizer assim, de improviso para trazer o melhor tratamento. Então, a gente trabalha com a compaixão, ou pelo menos almeja-se com esse olhar fraterno, buscando esse sorriso, buscando essa interação, essa aceitação. A gente busca essa comunicação verbal ou não verbal, na qual a gente tem que criar esse vínculo com o paciente, que ele entenda a nossa linguagem, a gente consiga entender a dele, para que a gente consiga, vamos dizer assim, falar numa mesma linguagem. Existem, como vocês já devem ter aprendido, alguns nomes, alguma nomenclatura da enfermagem, mas isso vocês devem deixar para falar com os colegas. Já para um paciente, você tem que falar na linguagem dele, para que ele realmente entenda o que você está fazendo. E claro, não devemos esquecer essa palavrinha, a gente tem que trazer até a nossa vida, a questão da nossa ética. E aí é praticar de fato esse olhar, nossa ética, nossa moral, até onde eu acho que isso é certo, isso é errado. Eu não posso ir além dos meus princípios, porque aí eu já não me torno profissional e nem ser humano. Eu me torno apenas vamos dizer assim, uma máquina daquela instituição. E aí a gente sempre tem que preconizar isso. E é um desafio muito grande,
para nós profissionais buscar nesse mundão da saúde, ser o diferencial. Mas a gente vai ali, subindo de batentinho em batentinho, até que a gente consiga chegar no mais alto patamar. E, vamos assim, incorporar essa questão da importância da humanização na saúde. Então, é ter esse cuidado, né, com a negligência, ter esse cuidado com as omissões de socorro, com esse tratamento de forma corriqueira. Então, o maltrato, essa falta de empatia. Então, tudo isso é uma forma de nós trabalharmos para que a gente possa fazer a melhor forma de tratamento. Outra forma, não banalizar o sofrimento do outro. Ah, fulano é muito chato, toda hora tá ali me chamando, toda hora tá reclamando, toda hora tá com uma dor. Não tem como a gente, vamos dizer assim, de certa forma, avaliar o sofrimento e a dor do paciente. Tem uns que são mais fortes, tem outros que não. Tem uma pessoa que tem uma dor de cabeça e trabalha normalmente o dia todo. Tem uma pessoa que tem uma dor de cabeça e para ela ali o mundo acabou. Ficar ali deitada, apagar a luz, com enxaqueca danada. Então não tem como a gente mensurar a dor do paciente. A gente tem que avaliar, claro, os sinais e os sintomas. Mas eu não posso banalizar o sofrimento, as suas incertezas, os seus medos. Eu tenho que trazê-lo para mim. E aí essa questão da intolerância, essa falta de afeto, que muitas vezes a gente vai adquirindo ao longo da profissão. E aí a gente vai banalizando o tratamento, vai banalizando a saúde, a enfermagem. Por isso que muitas vezes a profissão não é tão bem vista. Os próprios profissionais acabam falando mal da instituição, da profissão. E aí a gente tem que, vamos dizer assim, trabalhar em união, se unir, para que a gente possa, vamos dizer assim, almejar a enfermagem que tanto a gente espera. Então, a questão do cuidado mecanizado tem que ser deixado de lado e o paciente tem que ser trazido como centro de tudo. Então, se eu trago o paciente como centro, trazendo todos os meus conhecimentos e essa questão de humanização, comunicação, empatia, inteligência emocional, eu consigo, de fato, trabalhar ele da melhor forma possível. Aí eu trago para vocês aqui, não sei se vocês já assistiram ou ouviram falar, esse filme ele é ótimo, maravilhoso, para a gente avaliar essa questão da humanização. O nome do filme, deixa eu descer eu aqui, é Patch Adams, O Amor é Contagioso. Esse filme ele é perfeito. Quem puder assistir, eu sei que durante a semana é mais complicado para vocês, mas tirem um tempinho no final de semana e assistam. E aí depois a gente vai debater um pouco sobre ele. E aí aqui a gente consegue vivenciar, são, vamos dizer assim, estagiários. E aí vocês podem até tirar a ideia. Eu assisti, é maravilhoso. É perfeito esse filme. Você se emociona, você consegue entender essa importância e é baseado, sim, também em fatos reais. Então, assistam. Vou trazendo ao longo, né, das nossas aulas algumas dicas de filmes. Já que a gente não está indo para a prática, essa disciplina é 100% teórica, mas esses filmes conseguem, de fato, trazer essa importância. Não deixem, né, quem puder se organizando aí, de assistir. E aí, eu termino com vocês as seguintes frases. Então, a enfermagem é mais do que uma profissão, ela é um dom. Cuidar do próximo exige, sim, carinho, amor, respeito, doação. Para prestar uma assistência de qualidade, exige esse nosso conhecimento humanizado, existe esse nosso olhar para que a gente torne, sim, aquele diferencial e eu volto a dizer, a nossa melhor marca. E aí eu vou tirar aqui, né, vou encerrar a questão da minha tela, né, tá trazendo para vocês, e abro esse momento para tirar dúvidas, para trazer algumas, vamos dizer assim, sugestões, o que vocês acharam, para perguntas, tá certo? Vou só tirar aqui a projeção.